você existe? Para que você está nesse mundo? Por que quando você aceitou Jesus, Deus não deu logo um tapa em você e levava para o céu? Era muito menos trabalho para ele, não era mesmo? Era menos trabalho para os pastores, né? Era mesmo. E você já ia para o céu, já ficava curtindo, numa boa, não tinha mais que trabalhar. Não era melhor? Não tinha mais que trabalhar, não tinha mais que criar filho, não tinha mais que aturar marido, né? Não tinha mais que ter medo de assaltante, né? Era uma boa. Você aceitava Cristo, o foguete dos anjos já levava você para o céu. Mas não é assim. Por quê? Porque nós temos uma missão. A nossa missão. Qual é a nossa missão? A nossa missão é evangelizar, né? Porque alguém falou conhecer a Deus e realmente o objetivo da nossa vida é conhecer a Deus. Que na verdade conhecer a Deus é a vida eterna, né? Conhecer a Deus é a vida eterna. Agora, nossa missão aqui na terra, o motivo dele deixar a gente na terra conhecendo a Deus, em vez de levar para o céu, porque a gente vai continuar conhecendo a Deus no céu. Nós vamos continuar aprendendo sobre Deus e amando mais e mais a Deus. Mas o objetivo dele ter deixado nós aqui nessa vida é que nós temos uma missão. Deus incumbiu o ser humano que aceita Cristo a ser o responsável para passar isso adiante para o outro. Nós somos os portadores da vida eterna. Essa é a nossa missão. Então, nossa missão é evangelizar. E nós falamos 2 semanas atrás sobre a questão de que todos nós temos que ter isso como o nosso foco principal. Você é engenheiro, você é médico, você é secretária, secretário, você é isso ou aquilo, não importa a sua carreira na vida, nós temos que entender que nossa missão é uma só, independente, o resto é incidental. Se você tem muito, pouco, se você é magro, gordo, alto, baixo, não, isso é incidental. Tudo isso nada disso é importante. O que é importante é que você fale para as pessoas de como elas podem ter a vida eterna antes do fim chegar. Porque depois do fim não existe mais mudança, não existe mais escapatória. Quem foi para o lago de fogo, foi para o lago de fogo. Quem foi para o céu, foi para o céu. Então nós precisamos ter isso como nosso foco. Se o cristão realmente entendesse o que é o inferno, ele seria muito mais evangelista do que ele é. E jamais desejaria que alguém fosse para o inferno. Segundo, então nós temos essa missão. E semana passada, como parte dessa missão, Deus coloca uma coisa muito importante. Às vezes as pessoas dizem, as pessoas não trabalham, né? Relógio não trabalha sem corda, né? Uma vez eu estava em Brasília discutindo uma situação aí a mulher, a consulada, né, lá que estava vendo um caso de um amigo meu, aí ele disse assim, é o seguinte, o negócio é o seguinte, esses pastores, eu não acredito muito neles não, porque relógio não funciona sem corda, né? Eu digo, olha, o meu é automático, a bateria. E na verdade Deus, sabe, isso faz parte de como Deus fez o ser humano, e Deus tem dado uma corda muito grande. Sabe qual é a corda muito grande? Você vai ter uma recompensa. Você vai viver para todo sempre, né? Num lugar onde não vai haver mais lágrimas, não vai haver mais dor, não vai haver mais suor, não vai haver mais nada que veio com a maldição. Você vai viver nessa nova terra com somente pessoas que querem o bem, somente pessoas que amam a Deus. Você vai desenvolver, nós vamos desenvolver essa terra, nós vamos reconstruir essa terra. Deus vai, né, botar de volta para o zero, e nós vamos fazer o que era para o primeiro homem ter feito. E ainda vamos ter a Santa Cidade como a capital do mundo, e nós falamos um pouco da Santa Cidade semana passada, e só para testar sua capacidade de memória, no meio desse... Na verdade, um grande shopping, né? Um grande mall, porque é do tamanho de quê, hein? Quantos quilômetros? 2.200 de comprimento, de largura? 2.200 de largura, e quantos de altura? 600 mil andares, de entre 500 e 600 mil andares de altura, né? Que é 2.200 quilômetros também de altura, né? É um fenômeno totalmente diferente. Deus vem morar na Terra. E no meio desse grande shopping, né? No meio desse grande shopping, o que vai existir? O que vai existir? Converse comigo, fale comigo.
McDonald's? No meio desse grande shopping, essa grande cidade vai ter o quê? O paraíso. O paraíso. O paraíso vai estar no meio. Aquilo que Adão e Eva tinham no Jardim do Éden, na verdade, vai estar no meio vai ser assim o parque central dessa grande cidade-estado, né? E Jesus, o reino de Jesus vai ser feito dali. Aliás, Jesus durante os 1000 anos não vai reinar dali. A santa cidade não vai existir na terra durante os 1000 anos. Isso aí vai ser depois dos 1000 anos. Durante os 1000 anos, quando ainda tem descrentes aqui na terra, ainda tem, Deus ainda está, Deus vai mostrar como o reino deveria ter sido, e Jesus vai ser rei, a santa cidade não terá ainda vindo por terra, nem a terra terá sido recriada. Ainda vamos estar nessa terra do jeito que ela é hoje. Só depois dos 1000 anos é que vai haver aquela reforma geral, quando Jesus vai tirar o povo da terra, sacudir a terra, né? O povo que rejeitou, vão para o lugar onde ele não existe, e os seus filhos então vão voltar, vão ser colocados aqui com um corpo, né? Hoje eu estava lendo de novo, ontem, onde o apóstolo Paulo diz, olha, nossa esperança, nós vamos ter um corpo. Isso vai ser muito bom, Eliel, viu? A gente tem um corpo melhorado, né? De vez em quando, outro dia, um amigo meu estava comentando que um amigo dele de 60 anos casou com uma menina de 25, né? E o bom é que, né, que a nova mulher dele não tem celulite, mas também não tem paciência, né? A mulher de 60 já tem paciência. Mas aí o problema, sabe que o maior problema desse cara que casou com essa menina novinha é que ele não consegue, ele acorda de manhã, porque a pessoa depois de 60 acorda de manhã, né, todo dolorido, toda manhã, né? Até para dormir você dói, né? Você passa a noite, você acorda de manhã, né? Esse camarada, ele não pode nem transparecer que está doendo de manhã, porque senão a menina não vai gostar mais dele, né? Esse velho, né? Aí ele tem que... Ele não consegue nem reclamar, né? Muito bem. Então, de qualquer forma, nossos corpos, né, eternos não vão ter esse problema de dores. Nós vamos poder jogar tênis e não bater mais o dedo, né? A gente vai poder correr e termos saúde para toda a vida. E quando você estiver se sentindo um pouco cansado, você vai aonde? Você vai aonde? Lá para o Parque Central. Comer o quê? Uma fruta de uma das árvores da vida. É uma espécie de árvore. Aí você volta 0 bala, né? E assim. Então Deus coloca isso porque Deus quer que você entenda, existe um prêmio. Existe um prêmio. Deus bate muito nessa tecla. O ser humano, ele trabalha por prêmio. E existe um prêmio. Você vai ter uma vida fantástica por toda a vida. E não é ficar cantando no coral com os anjos numa nuvem, não. Tá? Essa vida aí, isso já pensou? Isso aí para mim seria um castigo, né? Cantar no coral, nas nuvens, por toda a eternidade. Aí isso seria, né? Agora, se fosse jogar tênis, jogar bola, xadrez, videogame, alguma coisa assim, seria legal. Muito bem. Então, 2 domingos atrás, nós fizemos o desafio de você levar aqueles folhetos e orar toda manhã. Deus me mostra alguém para falar ou para convidar. Para falar de Jesus ou para convidar. Quantos tentaram fazer isso? Tentaram. Nem tentaram? Vocês são bandidos. Nem tentaram. Quantos tentaram? Levante a mão, né? Quantos tentaram e conseguiram pelo menos 1 ou 2 dias? Quantos conseguiram? Agora isso aqui separa os homens dos meninos, as mulheres das meninas. Tá? Quantos tentaram e conseguiram? Tá? Olha só, nós temos umas 3. Na verdade, nós temos que criar um hábito disso. Sabe por que seus dentes estão todo o tempo limpinho? Sabe por quê? Porque você escova. E por que você escova? Porque você criou um hábito. Você criou um hábito. Né? Olha para a pessoa do seu lado, assim. Tá vendo?
Por que não tem Tucumã do café da manhã, né? Por quê? Porque você criou o hábito de escovar o seu dente. E nós precisamos criar um hábito de sermos o que Deus quer que sejamos. O que Deus quer que a gente seja? Um evangelista. Nossa missão é avisar para as pessoas que existe perdão para o pecado. Jesus veio para nos salvar, que nós podemos ter perdão do nosso pecado, nós podemos viver para sempre com Deus, né? O céu está ao nosso alcance, né? Através de Jesus. É essa a nossa missão. E nós fazemos isso evangelizando, falando para as pessoas, ou convidando para eles ouvirem, tá? Essa é a nossa missão. Qual é a nossa missão? É evangelizar, tá? Então, quantos oraram uma dessas manhãs dos últimos 14 dias? Você orou e Deus me deu uma oportunidade para falar de ti, ou para convidar alguém. Quantos fizeram isso de novo? Tá? E quantos tiveram uma oportunidade durante o dia? Pintou uma oportunidade. Então, vá lá, olha, comece bem aqui. Isso, tá? Bem aqui. Porque nós vamos ouvir. Conte bem rapidinho como é que foi o caso. Foi um convite ou alguém veio para o culto com você? Como é que foi? A minha mãe estava hospitalizada e eu tive a oportunidade de estar falando do Senhor para muitas pessoas que estavam enfermas. Olha só, fantástico. Outra pessoa que pediu e Deus respondeu. Olha só. Tem ali, olha. Isso. Pronto. No hospital também essa semana o Igor foi acidentado e eu fui visitá-lo e lá pude falar do amor de Deus e várias pessoas olha só, legal. Aqui, desse lado aqui, tem um jovem, bem aqui assim, bem aqui, tem uma jovem e tem um jovem, né? Pega o jovem, o homem, depois a mulher, tá? Pronto. Qual foi o caso? Foi na empresa onde eu trabalho, um colega meu que trabalha comigo resolveu almoçar comigo esse dia e eu aproveitei e falei de Jesus. Ótimo, fantástico. Aqui, essa jovem aqui na frente. Pronto, balança o braço ali para ele. Aí, pronto. Durante as minhas aulas, porque eu sou professora, então eu tirei um tempo para falar isso para os meus alunos, eles ficaram muito felizes e querem vir. Fantástico! No primeiro culto nós tivemos uns 3 que convidaram e as pessoas estavam com eles hoje à noite. Olha só, nós temos que criar um hábito disso. Deus vai nos cobrar. Deus vai nos cobrar. A Bíblia diz que muito Deus dá, muito Deus cobra. E, por exemplo, até nessa questão do convite, olha, você está numa igreja diferente da maioria das igrejas. Aqui o seu convidado, primeiro, não vai se aborrecer, não vai ficar chateado, não vai sair, puxa vida, que perda. Eu, na minha infância, eu tinha vergonha de levar minhas pessoas às vezes para a minha igreja. Tinha um pastor que tinha caducado, olha, quando eu começar a caducar, vocês me jogam fora, né? Camarada, o cara caducava, contava a mesma história 3, 4 vezes, olhava para o relógio, e o relógio quebrado igual ele. E às vezes ele pregava 1h30 e todo mundo, aí aqueles bancos, e os bancos daquele assim de ripinha. A gente saía, a gente parecia assim um tambaqui grelhado quando saía do culto, né? Muito bem, obrigado. Eu tinha vergonha de levar meus amigos, porque era um negócio tão, no meu tempo, a gente chamava cafona, né? Era horrível. Como é que a gente fala agora quando é bem ruim mesmo? Aí o termo novo, não existe mais ruim, né? Não existe, é cafona mesmo, né? E vocês são cafona. Cafona é um termo muito velho. De qualquer forma, então nós temos essa tarefa, nós temos essa missão, tá? Enquanto nós estivermos aqui. E quando Deus achar que você já cumpriu a sua missão, Ele leva você embora. Você está aqui para trabalhar, passando essas informações para os outros, para que eles tenham a oportunidade de aceitar Cristo. No livro de Romanos, capítulo 10, verso 14, ele diz: como as pessoas vão crer se não tiver alguém para pregar? E essa pessoa é você. Alguém tem que pregar, alguém tem que falar, alguém tem que convidar. Mateus 28, os 2 versículos, Jesus, a última coisa que ele saiu. Você sabe que a primeira coisa que você fala numa aula e a última são as 2 coisas mais importantes que ficam. A última coisa que Jesus falou, ao ser né, arrebatado, a ser levado para o céu, ele disse: ide, portanto, por todas as nações, fazendo discípulos, fazendo seguidores de mim,
ensinando a obedecer, aliás, batizando-os, isso é dando uma oportunidade de eles aceitarem Cristo, tomar uma decisão, e ensinando-os a obedecer tudo aquilo que eu ensinei para vocês. Essa é a nossa missão. Então, hoje à noite, eu quero mostrar para você como é que eu falo para as pessoas de Cristo. Porque outro dia um jovem disse assim, eu preciso falar para o meu avô de Cristo, mas eu não sei falar. Então hoje eu vou mostrar para você como é que eu falo, e eu falo desenhando. Todo mundo que eu evangelizo é uma forma que Deus me deu, e é uma coisa que faz sentido para aquela pessoa super educado, um doutor, né? Ou aquela pessoa bem simples. E tem funcionado. Deus, eu acho que foi assim um tesouro que Deus deu. Porque assim, eu usei de muitos métodos. Como eu fui criado na igreja, e desde pequeno, eu tinha assim eu nunca quis que meus amigos fossem para o inferno. Eu tive 2 amigos, um morreu quando tinha 12 anos, o outro quando tinha 15, né? Logo que chegou as motos aqui em Manaus, e menino de 12, 13 anos já andava de moto, era uma loucura, e morreu muita gente, né? Mas eu evangelizava, sabendo que eles iam morrer, né? Porque eles eram meio doidos, eu evangelizava durante, né, as aulas todo dia. Meu evangelismo era mais ou menos assim. Era o seguinte: Jesus veio, morrer na cruz, ressuscitou para pagar os seus pecados. Ou você aceita e vai para o céu, ou você rejeita e vai para o inferno. O que é que você quer? Toca aqui, né? Era mais ou menos assim. E mais tarde, né, aí eu aprendi a usar o livro de Romanos. Tinha o caminho dourado de Romanos, que era versículo só do livro de Romanos, né? Porque todos pecaram, destruição da glória de Deus, não há um justo, nenhum sequer, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Só usando Romanos, outro. Aí depois eu cheguei o bicho é as 4 leis espirituais, né? As 4 leis espirituais, aquela da cruzada estudantil. Aí você tem um livrinho que se mostra os desenhos, você vai lendo. Já usaram, já viram aquele ali? Aquele é o bicho, né? Aquele aí, legal. Mas eu ainda achava às vezes inconveniente, às vezes eu não tinha o meu livrinho, né? E esse que eu vou mostrar para você hoje à noite é uma forma que você vai desenhar. Inclusive eu sei fazer esse todinho, a pessoa olhando e eu desenhando de cabeça para baixo, né? Mas de tanto que eu já fiz, né? Não tem uma pessoa que eu falo que eu não faço isso. Eu posso fazer isso em 5 minutos, eu posso fazer isso em 45 minutos, dependendo do tempo que eu tenho. Às vezes você tem pouco tempo. Uma vez meu pai evangelizou um bandido, né, que a polícia atirou nele, e ele estava morrendo. Aí o meu pai foi lá, estava no oxigênio, meu pai foi lá evangelizar logo antes dele morrer. Aí você não tem 45 minutos para chegar no apelo. Você tem que ter uns 2, 3 minutos para fazer o apelo. Então, hoje à noite, eu dei para você, eu espero que você tenha um papelzinho branco, né, uma meia folha. Tem? Tem? Não? Então, se você não tiver uma meia folha branca, então levante a mão, alguém vai colocar para você. Tem um monte de gente sem folha. O que aconteceu? Era para ter pego essas folhas antes. Alguém? Alguém? O pastor falhou, né? Isso, rapidinho aí, tá? E também um lápis. Se você não tem lápis, e por favor, no final você deixa o lápis aí na costa, no encosto do banco. Se você falta lápis, levante a mão. E nós vamos ter uma aula de evangelismo hoje, desenhando. Para todas as crianças aprenderem, os adolescentes aprenderem, adultos aprenderem. Então você precisa de uma folha para desenhar e um lápis ou uma caneta. E no final você deixa o lápis aí atrás do banco. E alguém depois vai pegar. Pronto. Aliás, eu já vou dar essa missão para o Mauro. Mauro, no final você recolhe os lápis todinhos, tá? Tem um sacão onde você bota tudinho para a gente usar para as outras oportunidades.
Mais alguém? Faltando lápis ou papel? Agora, nesse papel, você vai colocar ele mais ou menos como eu tenho aqui. Digamos que isso aqui é a minha folha grande. E então você vai começar a desenhar desse lado. Depois nós vamos passar uma linha aqui. Então você deixa a metade para a segunda parte, tá? Nós vamos ter duas partes aqui da nossa conversa, do nosso evangelismo. Sempre quando eu começo assim, dizendo, olha só, porque Deus criou o ser humano, e eu coloco agora um triângulo, e coloco um D para Deus. Tá? Deus criou o ser humano, macho e fêmea. Aí eu desenho aqui uma carinha, e uma carinha com cabelo. Né? Macho e fêmea os criou. Porque ele queria um relacionamento. Aí, pessoal, dependendo do tempo que você tem, você pode entrar mais ou menos detalhes. Por exemplo, você pode falar, o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, diz que esse era o sonho de Deus, né? Ter um casamento com a raça humana. Deus criou o ser humano de uma forma que ele pudesse ter comunhão, né? Como se fosse quase da mesma espécie. Ele criou na imagem e semelhança de Deus, com criatividade, raciocínio, pensamento, comunicação. E imortalidade. Imortalidade no sentido de que o espírito e a alma da pessoa vai existir, e a maioria dos teólogos acha que também o corpo, né? Para todo sempre. Você tem início, mas não tem fim. Então Deus criou dessa forma porque Deus queria um relacionamento. Esse aí é o primeiro ponto que você fala. Segundo, você diz, entre as muitas qualidades de Deus, características de Deus, a que mais sobressai, a Bíblia nos ensina, é sua santidade. Então Deus é santo. Santo significa que nenhum mal, nenhum erro moral, que nós chamamos de pecado, pode sobreviver na presença dele. Zero mal na presença de Deus, a longo prazo. Jesus, repetindo isso de outra forma, em Mateus capítulo 13, ele fala que no final dos tempos Deus vai mandar seus anjos, tá, para recolherem e destruírem todo o pecado e todo o mal, e aqueles em cujo o mal se encontrar no coração. Então veja só, a pessoa com mal no coração não pode ficar na presença de Deus a longo prazo. Então, o primeiro ponto é esse: Deus é santo. E a santidade então exige que o pecado, o erro moral, então seja separado dele, e nós chamamos isso de morte. Mas você não precisa nem entrar nesses detalhes aí. Segunda qualidade de Deus, que a Bíblia menciona muito, é que Deus é amor. E o amor não força. Deus não força ninguém. Você nasceu porque Deus queria ter um relacionamento com você, mas Deus não força ninguém a um relacionamento. Assim como muitas meninas gostam de certos rapazes, mas os rapazes não correspondem, não é verdade? Não tem isso? E tem rapazes que são apaixonados por meninas, mas parece que a menina que a gente é apaixonado não corresponde. Sempre, né? É um problema. Parece que é polo norte, polo sul. É positivo e negativo. E Deus, então, por ser amor, deu ao ser humano. O amor tem que ser livre escolha. Então ele deu ao ser humano o que nós chamamos de livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Ou, uma palavra mais fácil é escolha. Ele nos deu escolha. O amor deixa a pessoa escolher.
Deus nos deu escolha. Deus nos deu a capacidade de olharmos, analisarmos, dizer sim ou não, como nós fazemos todos os dias. Olhamos uma certa coisa, decidimos se queremos comprar ou não, se queremos gostar dessa pessoa ou não, se queremos comer isto ou aquilo. Deus nos deu essa capacidade de escolha. Por quê? Por quê? Porque, pode falar comigo, isso aqui é aula. Porque Deus é amor. Agora veja só, não somente Deus nos deu a capacidade de raciocinarmos e escolhermos, Deus nos deu a opção. Deixa eu explicar. Tem muita gente que só não é ladrão porque não pinta a oportunidade. Porque se pintasse, eles seriam. Eu sempre gosto de usar também um exemplo. Na Rússia, na União Soviética, no tempo do comunismo, de 4 em 4 anos tinha eleição. Sabia disso? Eleição, mas só tinha um presidente. Para você selecionar. Você botava o seu X, só tinha um candidato. Isso é livre-arbítrio, né? Não. Deus não somente deu a capacidade de escolher, de escolha, a liberdade de escolha, mas Deus deu a opção. Aí eu passo esse traço, olha só, agora é que eu vou dividir a minha folhinha. Deus deu a oportunidade, e a oportunidade é justamente Satanás. Satanás, Deus podia ter colocado Satanás em Marte, em Júpiter, em outro universo, podia ter jogado ele no meio do sol, podia ter extinguido. Deus não fez isso porque Satanás, Lúcifer, esse anjo da luz, ele seria a outra opção. E por isso Deus o lançou por terra, para que o homem tivesse não somente escolha, mas tivesse oportunidade de outra escolha. Satanás foi lá, vendeu o peixe dele, e o primeiro casal fez isso. Disseram não para Deus. Nós não queremos que tu sejas nosso pai, que tu sejas nosso Senhor, porque Deus tinha dito, olha, você tem que me obedecer. Para você ficar aqui comigo, você tem que obedecer. Só vou pedir uma coisa de você, mas você tem que me obedecer. Nessa uma coisa, só peço uma coisa, mas você tem que me obedecer. E eles disseram, nós não vamos te obedecer. Nós não queremos que mandes em nós. Jesus repetiu isso porque na verdade é Jesus que estava no Jardim do Éden. Ele repete isso numa parábola e dizendo, usando essa frase, ele disse, não queremos que reines sobre nós. Não queremos que sejas nosso Senhor. Não queremos que sejas nosso Pai. Não queremos que reines sobre nós. E Deus respeitou essa escolha e eles então foram para cá. Agora Deus havia dito, no dia em que escolheres, então vocês vão ficar longe de mim. Você escolheu ficar longe, você vai longe. E essa longura, né, essa distância, esse distanciamento de Deus, é o que a Bíblia chama de morte. Deixa eu explicar o que aconteceu. Agora, nessa hora, eu vou abrir aqui uma bolinha, tá? 3 bolinhas concêntricas. Tipo um alvo. Deixa eu puxar isso aqui mais para trás. Aí você que está nos assistindo pela internet, você pode fazer o desenho, isso vai ser bom para você também. Então aqui no centro você coloca espírito. Aqui nessa outra bolinha, alma. E no terceiro, corpo. São as 3 partes do ser humano. Todos nós temos espírito, alma e corpo. O espírito é a bateria. Toda a vida vem do Espírito. Deus é Espírito e toda a vida vem de Deus. Toda a vida vem do Espírito. O Espírito é a bateria que faz o seu corpo funcionar. Nós funcionamos, nós movemos. É o que faz as moléculas acontecerem. Tá? O Espírito de Deus é o que está em nós. É o que faz o coração bater. É o que nos dá vida. A alma é o que acontece no nosso cérebro. São nossas emoções, nosso raciocínio, nossa memória. Toda essa parte que acontece dentro da nossa mente faz parte da nossa alma, nossas decisões. Tá?
e finalmente o corpo. Quando eles se afastaram de Deus, eles morreram. Deus disse: no dia que, se vocês decidirem assim, morrerão. O que significa isso? Significa que naquele dia, eles desconectaram de Deus no espírito. É como o momento que você tira o seu celular da corrente, da fonte carregadora. O seu celular começa a apagar. Logo de início ele está todo inteirinho, mas aí ele começa a apagar e um dia ele apaga totalmente. Então, o ser humano então morreu no espírito, ele ficou desconectado de Deus, e dali originou a religião, que vem da palavra latina religação, tentando religar. Os homens começaram a tentar religar em Deus. A Bíblia fala disso em Gênesis: os homens começaram a tentar buscar Deus de muitas formas, tentando religar em Deus. Então o ser humano estava com Deus e decidiu ir para cá. Saíram da presença de Deus. Aí eu coloco um X aqui, tá? Para mostrar que não estão mais na presença de Deus. Isso aconteceu antes de terem os primeiros filhos. Aí começaram a nascer os filhos. Aí eu desenho um bocado de caras, né? Eu vou ficando maior as caras, né? Aí eu coloco aqui eu, você, na árvore da humanidade. Se quiser botar uma boquinha, mas você não pode perder tempo desenhando, né? Não perca tempo. Isso aqui é só um gráfico para ajudar a prender a atenção da pessoa com quem você está conversando. A prova bíblica de que nós todos nascemos em pecado. Não há um justo nenhum sequer. Romanos 3,10. Todos pecaram, destruição da glória de Deus. A prova disso, eu tenho a impressão que a minha bateria está para perder ou não? Vê aí, não, está ótimo? Beleza. Então a prova disso são duas. Presta atenção nessas duas provas. Primeiro, você não precisa ensinar a criança a pecar. Nenhum pai, nenhuma mãe precisa ensinar a criança como pecar. Hoje eu vou ensinar você a morder. Hoje eu vou ensinar. A criança, antes de falar, ela já bate, morde, pega. A sociedade humanista, que acha que a pessoa nasce boa e que a sociedade corrompe, ela não está pensando bem. Você acha que existe alguém que ama mais uma criança do que a mãe? Que faz mais e doa mais a sua vida pela criança? E a mãe é a primeira que leva a dentada da filha, do filho. Está dando de mamar, aí não sai bastante leite, a criança mete o dentinho, só tem um dente e já usa para violência. Aí com mais um pouco de idade, pá! Dá um tapa. E só piora. Prova de que todos nós nascemos com a tendência ao pecado. Nós nascemos por causa desse pecado original. Isso é chamado pecado original. Essa decisão do primeiro casal. Então todos nós nascemos com essa tendência ao pecado. Por quê? Porque estamos desligados no espírito. Nós estamos mortos no espírito. Nós não temos mais ligação com Deus. Fomos desconectados. A raça humana foi desconectada de Deus. Todos pecaram. Segunda prova. Todos morrem. Aí você pode até, se não quiser, morrem, você bota, ó 3 cruzes. Todos morrem. Prova de que nós nascemos já desligados no espírito e, consequentemente, com o tempo,
tá? Nós vamos sofrer a morte da alma e do corpo. Um dia eu e você nascemos assim. E eu tenho esse mesmo problema na minha vida. Eu sou pecador. Você é pecador. Por quê? Porque nascemos desconectados de Deus. No espírito. Nosso espírito já nasceu desligado de Deus. Agora veja só. Deus fez uma experiência durante quase 4.000 anos, mas 2.000 anos especificamente. Ele mostrou para o homem e disse: olha, eu vou dar assim uma qualificação mínima. Eu vou dar uma série de leis mínimas para ver se você consegue guardar. Se você guardar essas leis mínimas, eu já vou considerar você perfeito. Mas Deus já sabia que o homem não conseguia nem o mínimo. E durante 2.000 anos, os homens tentaram viver uma lei que Deus deu, dizendo: olha, se fizer isso aqui, então você vai se religar em Deus. E foi impossível. Ninguém consegue chegar em Deus. Ninguém conseguiu, ninguém consegue. Depois disso, Deus fez o que ele já tinha planejado antes da fundação do mundo. Deus, na pessoa de Jesus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, na pessoa do Filho, ele veio para o mundo. Ele veio para o mundo e incorporou, né? Ele se tornou parte do ser humano. O Deus que criou, agora se tornou criatura. O Criador se tornou criatura também. Agora, olha só o que eu anoto aqui. Eu anoto sempre aqui, 100% Deus, 100% homem. Cristo Jesus. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Aliás, se você ler de 3 a 5, se você estiver lendo as Escrituras, 1 Timóteo 2, de 3 a 5, fica bem claro essa mensagem aqui. Então Jesus veio, 100% Deus, 100% homem, Deus se afunilou e veio habitar no homem que ele havia criado. Agora veja só, Jesus não podia ter pai, por isso que José não era o pai de Jesus. Jesus, quando Gabriel veio para Maria, disse: o Espírito te engravidará. Por quê? Deus usou só a célula progenitora de Maria, o óvulo da Maria, para clonar para Jesus um corpo, tá? Com todo o DNA humano, mas o Espírito que vem pela célula masculina, o Espírito vem da célula masculina, tinha que ser de Deus, porque senão Jesus seria outro ser humano caído da graça de Deus. Por isso, Jesus tinha o Espírito, ele estava ligado perfeitamente, porque era o próprio Deus que estava aqui. Aí, a alma e corpo humano, e o Espírito humano, mas só que conectado com Deus, Espírito de Deus. Aliás, o Espírito de Deus, tá? O Espírito de Deus, alma e corpo humano. O homem, Deus, Cristo Jesus. Ele vem, ele passa 33 anos. No final dos 33 anos, ele vai para a cruz. E ele é bem claro que ninguém estava tomando a vida dele. Ele estava dando a sua vida para o resgate da humanidade. Jesus morre na cruz e Jesus primeiro, ele é infinito. E ele é eterno. E ele pôde então morrer infinitamente, eternamente, por todo o pecado, por toda a separação do homem. Isso aqui é tão terrível que é essa oração que Jesus fez na noite antes da sua crucificação. Ele diz: Pai, se houver outra forma, passe de mim esse cálice. E a Bíblia diz que não houve. Deus disse: não, só para o homem ser salvo, para te resgatar o homem, só se você for separado de mim, só se você morrer. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, pela alegria de me ter na vida dele, na família dele, de te ter na família dele, Jesus foi com alegria e enfrentou a morte e a vergonha da cruz, por amor que ele tem por você. E ele sofreu a morte, foi para o inferno por nós,
tá? Foi separado de Deus quando ele clama ali, quando ele grita, Deus meu, por que me abandonaste? Ali foi a hora que Deus Pai virou as costas para ele. Jesus morreu. Ele morreu também fisicamente. Mas sendo Deus, ressuscitou ao terceiro dia. Porque Deus é infinito e eterno, não existe tempo para Deus. Deus sofreu infinitamente e eternamente pelo pecado da humanidade. Jesus pagou com uma só morte o pecado de toda a humanidade. Veja só, aí eu coloco uma bola em toda a humanidade. Vamos dar uma paradinha, vamos revisar, ver se você consegue levar até aqui. Vamos começar aqui, tá? Vá falando aí. Deus criou o homem, macho e fêmea criou para ter amor, para amar, para ter um relacionamento, tá? Acima de todas as qualidades de Deus, ele é santo, que significa o quê? Não pode haver pecado na presença dele, tá? Não pode existir erro moral na presença de Deus. A segunda qualidade notória de Deus é que ele é amor, e por querer um relacionamento de amor com o ser humano, ele não forçaria. Então ele deu livre-arbítrio ou escolha, tá? Para que o homem pudesse escolher sim ou não. Ele deu livre-arbítrio. Continue dessa escolha, o abestado, né, disse não para Deus, né? Morreu sim, morreu no Espírito, que é a procedência da vida, é a bateria da vida, e consequentemente então ele morreu na alma e finalmente no corpo. Isso aconteceu antes ou depois? Antes disso. Por que Satanás está na Terra? Por que Deus não botou ele em Marte? Porque Deus, além de livre-arbítrio, deu opção do homem dizer não, tá? Satanás é a opção de Deus para o homem ter outra escolha, oposta àquilo que Deus criou você, para o qual Deus criou você. E isso aconteceu então antes de terem filhos. Todos nós nascemos já com o espírito cortado de Deus, desligado de Deus. Nós nascemos em pecado. Quais são as duas provas? Ninguém ensina a criança a pecar e todos morrem. Jesus então, Deus veio, já que o homem não podia se salvar, Deus veio, se tornou homem, 100% Deus, 100% homem, Cristo Jesus, tá? E aos 33 anos, então, morreu na cruz, ele deu a sua vida. E às vezes eu gosto de falar assim, só para provar que ele estava dando a vida. Na hora que vieram prendê-lo, ele só olhou e todo mundo caiu no chão. Ele podia ter matado todos eles com o mesmo poder. E ainda poderia ter chamado, ele disse, poderia ter chamado milhares sobre milhares de anjos que estavam querendo destruir, e destruir a terra toda, né? Mas não fez. Por quê? Porque ele queria salvar a raça humana. Ele queria salvar você, né? Queria pelo menos dar a oportunidade de salvação. Então, Jesus foi para a cruz, morreu, foi afastado de Deus, foi separado de Deus, morreu infinitamente, eternamente por todo o pecado e toda a humanidade. Ressuscitou o terceiro dia. Isso prova duas coisas. Um, que Deus aceitou o pagamento. Segundo, que ele tem o poder da vida e morte. Ele tem o poder da ressurreição. Ele é Deus. Ele é a vida. Hoje,
nós nos encontramos nessa situação. A Bíblia diz que através do corpo, da morte de Jesus, Deus abriu para nós uma porta pelo qual nós podemos voltar para o Pai. Nós podemos voltar para esse lado aqui. Nós nascemos afastados, mas podemos voltar. O casal original, Adão e Eva, nasceram junto com Deus, nasceram na presença de Deus, estavam com Deus e tinham a opção de ficar ou ir embora, foram embora. Nós nascemos embora, né? Nós nascemos longe de Deus, afastados de Deus, aliás a Bíblia diz que é inimigo de Deus, e temos agora a opção através da obra de Jesus de voltarmos. O sacrifício da cruz e a ressurreição de Jesus é o mecanismo pelo qual o perdão do pecado é feito. É o mecanismo que Deus usou para poder perdoar o nosso pecado. Mas isso em si não perdoa. Jesus pagou por todo o nosso pecado, mas continua, Deus é amor e Deus não força ninguém a retornar, a voltar, que não queira. Deus não força ninguém, Deus é amor, Deus dá livre-arbítrio. Ele só abriu a porta para quem quisesse. Nesse momento, quando chega bem aqui, muitas pessoas me param, muitas pessoas. Esse ano já foram uns 2 ou 3. Pastor, como é que eu faço? É isso que eu quero. Como é que eu faço isso? Às vezes eles interrompem, né? Já vão logo para o apelo. Como é que eu faço isso, pastor? Aquele pastor, o pastor Wagner, né? Lá da Pão e Palavra. No meio da conversa ele disse, pastor, eu acho que ele achava que ele ia morrer, ele estava tão complicado a vida dele, que ele ia morrer antes de chegar no apelo. Pastor, só dá licença só um minutinho, pode, eu já entendi tudo, me vai logo para o final, eu quero, sim, é isso que eu quero. Eu sei que você vai chegar nisso, eu já quero dar um salto, eu quero isso aqui, como é que eu faço isso aqui? Me fala logo, pastor. Como é que eu faço isso? A mesma decisão que eles fizeram. Eles estavam aqui e disseram, não te queremos como nosso Senhor. Nós estamos aqui e nós temos que fazer a decisão oposta. Eu te quero como meu Senhor. É a mesma decisão. Se Ele vai ser o Senhor da nossa vida ou não. Se Ele vai reinar sobre nós ou não. Se Ele vai ser o meu chefe ou não. Se Ele vai ser meu pai ou não. É essa a decisão. Ele não é, mas Ele pode ser. Ele era, mas podia não ser. Ele não é, mas Ele pode ser. Aí vem a decisão do seu livre-arbítrio. Para isso acontecer, Romanos capítulo 10, versos 9 e 10 dizem que com o coração nós cremos em tudo isso, nós acreditamos em tudo isso, nós acreditamos nessa Bíblia que nos fala sobre tudo isso aí, nós temos que acreditar nesse processo pelo qual Deus perdoa o nosso pecado. Mas com a boca confessamos Ele como Senhor. As palavras, elas vêm do nosso raciocínio, elas vêm da nossa decisão, do nosso livre-arbítrio. Nós decidimos falar as coisas. Ele diz, você tem que confessar Deus como seu Senhor. Você tem que dizer, Deus, você tem que falar isso. Você tem que falar isso por palavras escritas, ou mentalizadas, ou faladas, ou gritadas, ou sussurradas. Não interessa como, você tem que dizer, Deus, eu preciso, eu quero você na minha vida. Ou você pode dizer, eu entrego a minha vida para você. Ou eu quero que tu venhas pilotar a minha vida. Mas de alguma forma você tem que dizer, Deus, quem manda de hoje em diante é você. É isso que faz acontecer isso. É isso que faz com que aquele que nasceu aqui volte para Deus. E você precisa dar essa oportunidade para a pessoa com quem você fala. Você chega nesse ponto e você diz, você já fez essa decisão na sua vida, de dizer, Deus, eu quero que você seja o chefe da minha vida? Sim, você crê tudo isso, mas você já disse para Deus, venha mandar na minha vida? Se a pessoa disser, desse jeito não,
Você quer fazer essa decisão? Quero. Então fale para Deus. Como assim? Fale para Deus. Fale logo. Fale para Deus. Geralmente eu falo assim: olha, então faz o seguinte, vou conversar com Deus, aí eu vou falar que você quer falar, e você fala. Você fala para Ele que você quer Ele como o Senhor da sua vida, o chefe da sua vida. Aí eu digo, eu não fecho nem os olhos geralmente. Eu digo, Deus, está aqui a Lúcia, está aqui, né, o Moisés, e ele quer falar contigo. Fala, Moisés, fala. Ele está ouvindo, pode falar, já apresentei, né? Eu posso apresentar porque eu sou filho, entendeu? Eu digo, fala. Aí a Lúcia, o Moisés, falam com as palavras deles. Não tem uma oração que algumas pessoas uma oração, né? repita, né? Eu gosto de deixar a pessoa falar. Aí a pessoa fala, Senhor, tem tantas orações diversas, eu preciso de Ti, eu quero o Seu perdão, eu quero que Tu venhas entrar na minha vida, venha ser meu chefe, eu entrego a minha vida a Ti. Mas de qualquer forma, seja qual for a oração, na verdade é uma oração onde há um pedido a Deus de chefia. Que Deus venha ser o Senhor daquela vida. Aí quando a pessoa toma a decisão, aí sim eu vou para a última parte. De acordo com a palavra de Deus, a promessa de Jesus, se você fez sinceramente esse pedido, crendo naquilo que Jesus fez por você, a Bíblia diz que aconteceram 3 coisas agora com você. Primeiro, você foi perdoado de todo o seu pecado, passado, presente e futuro. Todo o seu pecado foi pago por Jesus. E o pagamento dele acaba de cair na sua conta. Segundo, a Bíblia diz que quando você convida Deus para reinar, como é que Ele vem reinar? Ele entra em você através da terceira pessoa da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus entra no seu espírito. Agora o Espírito Santo, aí eu coloco aqui, olha, o Espírito Santo agora ele vem, o Espírito de Jesus, né, vem e entra aqui junto com o seu espírito. Aí o desenho por cima mesmo do outro. Agora o seu espírito e o Espírito Santo se tornam um e você se torna filho de Deus. João 1,12. João 7, 37 a 39. Efésios 1,13. O Espírito Santo entra, na verdade é o Espírito Santo de Deus que vai guiar e vai chefiar a sua vida. Deus vai chefiar a sua vida. Você entregou para Ele, Ele manda o próprio Espírito dele. Terceiro, você termina de se tornar filho de Deus. Você agora, o Espírito, a sua bateria é o Espírito de Deus. Isso significa que você não vai mais morrer, não há mais condenação para você. Romanos 8:1. Esses já não podem mais morrer, são iguais aos anjos, são filhos da ressurreição. João capítulo 20, verso 36. Você recebeu vida eterna. Você não vai mais morrer. Por causa dessa decisão, você também vai receber um corpo imortal, que é um assunto que o apóstolo Paulo fala muito. Sobre esse corpo, você vai ter um corpo também que vai ser tão duradouro quanto a sua alma e o seu espírito. Aí a última coisa que eu falo, eu digo, sabe uma coisa, lá na igreja tem um curso chamado Um com Deus, é 10 semanas, 18 horas da tarde, né? Ou então, domingo de manhã, 9 horas, tu devia, independente da tua igreja, vem só para dar um pontapé nessa tua nova vida,
para aprender a sentir a presença de Deus, aprender a estudar a palavra de Deus, aprender a orar. Porque agora o Espírito está com você 24 horas, 7 dias por semana, 24/7. Então, independente da sua religião, venha aprender. Venha aprender. Domingo vai começar, aliás, vai começar mesmo, tá? Nesse próximo domingo vai começar a última turma de Um com Deus até o fim do ano, né? Porque aí vem o sonho de Natal. Então a última turma está começando nesse próximo domingo, 18 horas. Hoje começou uma turma, que é na última turma do seminário, tá? Que é 6 semanas se for de manhã, é 10 semanas se for à noite, devido à diferença de tempo, tá? Então, vamos ver se nós fazemos isso. Nós vamos tirar agora um tempo, tá? A pessoa do seu lado, você vai fazer todinho essa explicação. Vamos lá? Passando por todos esses desenhos. Tá? Nós vamos tirar um tempo. Você aí está nos assistindo na internet, pega um lápis, explica isso aí tudinho para a pessoa que está ouvindo com você. Vamos ver se você consegue sozinho.
Vamos à prova final. Eu vou desenhar e vocês vão falando. Não se enrole não, porque eu não vou parar de desenhar. É rolo compressor, tá bom? Vai lá, vamos começar. Você olha para cá e vai falando, tá? Vamos lá?
Nós vamos cantar aquela música que nós cantamos no início, Fora das Paredes, porque é isso que Deus quer. Essa obra que Deus quer. Deus quer que você esteja todo dia. Ou evangelizando ou convidando alguém para vir ouvir. Tá? Essa é a nossa missão de vida. Nosso alvo é conhecer Deus. Nossa missão, fazer as outras pessoas conhecerem Deus. Dar essa oportunidade deles também terem a vida eterna, como Deus nos deu. A última música. Vamos ficar de pé para cantar essa música. Eu te tiro ao meio, é olho, tu és meu Deus. Quero levar tua voz por todo o caminho e do teu amor falar desconhecido. No lugar onde trabalho, na escola e onde ando, te quero levar. Fora do tempo e da religião, por todo o povo e toda a região, entre as pessoas que hoje vão sem rumo fixo, sem direção, entre as ruas da minha cidade, aonde há tanta necessidade, por toda parte te levarei, pois não há paredes que te possam esconder. Quero que toda parte sejas comigo em minhas conversas com meus amigos. Quero que eu seja centro de atenção. Quero que sejas ponto de referência e caminhar consciente da tua presença. Ao fazer um comentário nas pequenas decisões, tu deves estar. Orando o tempo e da religião, por todo o povo e toda a região, entre as pessoas que hoje vão sem rumo fixo, sem direção, entre as ruas da minha cidade, aonde há tanta necessidade, por toda parte te levarei, pois não há paredes que possam esconder. Fora do tempo e da religião, por todo o povo e toda a região, entre as pessoas que hoje vão sem rumo fixo, sem direção, entre as ruas da minha cidade, onde há tanta necessidade, por toda parte te levarei, pois não há paredes que te possam esconder. Meu amigo sempre buscarás, comigo sempre estarás, comigo levarei a qualquer lugar. Se hoje à noite você entendeu e nunca tinha tomado essa decisão, eu espero que você confesse agora, confessou Jesus como seu Senhor, pedindo para Ele ser o chefe, o Senhor da sua vida, entregando a sua vida para Ele, e terás tudo o que nós falamos
hoje à noite a vida eterna e uma vida maravilhosa por vir. E domingo, eu recomendo que você venha de manhã 9 horas ou 18 horas da tarde e procure, né, no balcão aqui na frente, alguém com a camisa que diz: um com Deus. Faça isso daí para dar um salto, um pontapé nessa sua nova vida com Deus. Não há mais morte para os que estão em Cristo Jesus. Você saiu da morte para a vida, das trevas para a luz, e a sua eternidade só começou com Jesus.